Todo mundo sabia que a delação da Odebrecht seria uma bomba, né? Mas ela veio potente na política nacional. Isso porque uma coisa é noticiar, outra coisa é mostrar o vídeo com os delatores, Marcelo Odebrecht, Emílio Odebrecht e os principais executivos da empreiteira dizendo, olha, demos dinheiro sim para fulano, Beltrano, quantia de tanto, por isso, por aquilo, não sei quem tinha conta de não sei quanto, não sei quem pediu tanto, bom. E o país, mesmo já desconfiando da podridão da nossa política, não deixa de ficar estarrecido com tudo isso, né? Mas para quem escuta o programa Radar, e para mim, aquilo ali não foi surpresa. Como também não será surpresa quando vier à tona o conteúdo de outros delatores, OAS, Andrade Gutierrez. Sabe por quê, meus amigos? Porque no nosso país criou-se um grande esquema de corrupção para dilapidar o patrimônio público, para financiar campanhas irregulares, para enriquecer políticos e seus familiares em cima do lombo do povo brasileiro, pagador de impostos. E aí é aquilo que Marcos Oliveira bate sempre na tecla e diz: não adianta ficar querendo defender um ou outro, ou também colocar a culpa exclusiva nas costas de um de outro, porque todos estão aí envolvidos. É lógico, uns com mais crimes. Porque enquanto um político é citado 1 a 2 vezes, tem políticos citados 6 vezes, 6 crimes, respondendo várias ações. Então é lógico, né? Uns têm mais culpa do que outros, mas todos são culpados por essa podridão toda na política nacional. E aí é importante que o brasileiro, e eu gosto sempre de frisar isso, é muito importante, que você não se desespere, porque não é o fundo do poço, é a luz no fim do túnel. As coisas começam a clarear a partir de agora, e como eu estou todos os dias dizendo aqui no programa Radar, era preciso que algo acontecesse. Porque ninguém aguentava mais um país desse tamanho, tanta gente trabalhando, com as coisas andando para trás. Tinha que haver um erro aí. E agora a gente já está começando a entender o que era esse erro. Qual era ou qual é o motivo de não termos uma saúde pública de qualidade? De não termos escolas boas, universidades com vagas suficientes para os filhos dos brasileiros? De não termos emprego para todo mundo? Moradia digna? A gente começa a entender por que um país tão grande, rico e abençoado pela natureza, com essa condição deplorável para seu povo. Sabe por quê? Porque nossos governantes, eles não pensavam no povo brasileiro, no cidadão pagador do imposto. Eles estavam pensando no seu partido, na sua agremiação partidária, no seu filho que teria que ser promovido, que virá um empresário importante, na sua conta com 40 bilhões de reais ou dólares, no seu projeto de se perpetuar no poder, no seu projeto de tomar o poder, no caso da oposição, de se bater no poder, no caso da situação. Então deixou muito claro essa delação da Odebrecht, como acontecia a coisa e acontece nos bastidores. Você está cansado de saber que Caixa 2 é crime. Inclusive, essa semana a imprensa nacional colocou juízes, né, afirmando e dizendo o porquê o Caixa 2 é crime. É crime, sujeito à cadeia, sujeito o seu praticante perder o seu cargo eletivo, e todos esses aí citados pela Odebrecht cometeram um crime de Caixa 2 de campanha. Aí agora entra o papel do cidadão brasileiro, do eleitor, de você que está me ouvindo agora. É aquela história que eu sempre digo, e me perdoe quem não concorda comigo.
mas que não podemos, em nome de uma paixão partidária, em nome de uma paixão política, em nome de uma simpatia por um determinado líder político, tentar encobrir o crime desse líder político. Não podemos. Seja ele Lula, FHC, Aécio, Alckmin, José Serra, Michel Temer, Dilma Rousseff, não podemos encobrir os crimes dessas pessoas, desses líderes, desses ex-governantes ou governantes. Não podemos. Eles praticaram erro, crime. Eles contribuíram para que o país estivesse nessa situação absurda. Eles precisam pagar por seus crimes. E vão pagar. Porque o país está se transformando. Agora, pelo amor de Deus, eu peço até pelo amor de Deus, que deixe sua paixão política de lado e deixe que a justiça faça o que tem que ser feito. Que a justiça possa julgar e condenar esses acusados que cometeram crime contra o povo brasileiro. Não adianta dizer, ele é de meu partido, ele foi bonzinho, ele roubou, mas fez, ele foi isso, foi aquilo. Não, gente. Deixe isso para lá. Deixe que as águas do tempo leve o que foi feito de errado. Abra espaço para uma nova possibilidade. Abra espaço para o novo, para uma nova política que precisa ser instalada aqui no Brasil. Abra espaço para novos líderes com nova mentalidade. E que você, cidadão, precisa fiscalizar. Precisa pensar muito bem antes de votar. E precisa deixar, isso é mais importante, essa paixão política que tanto atrasa o país. É aquela questão da divisão. Quando você se coloca de um lado, você fica cego e quer sempre que seu lado esteja correto. E não admite que seu lado errou. Você apenas acusa o outro lado, que faz a mesma coisa. E aí a gente fica nesse cabo de guerra, nessa gangorra, e o país pagando o pato. Você precisa entender que não deve ter paixão política, que não deve acreditar naquele discurso de ódio, de rancor, de um lado para com o outro. Você precisa ser cidadão, cidadã livre, independente e analisar com frieza os acontecimentos e a atitude de cada político desse que aí está envolvido. Eu defendo que nenhum desses que foram citados, que estão envolvidos, já condenados, outros que serão condenados, nenhum desses merece mais a confiança do povo brasileiro, porque eles já traíram. Traíram a confiança, traíram você, traíram a mim, traíram o futuro de nossos filhos e de nossos netos. Eles precisam pagar pelos erros que cometeram, seja PSDB, PT, PMDB, PSB, PCdoB ou qualquer partido que cometeu erro. E aí vamos deixar de lado essa paixão louca por seu partido, por sua ideologia, por sua agremiação. Precisamos ser livres e independentes. Sua mente é livre, Deus te deu uma mente livre. Não aceite que sua mente seja manipulada por chefe político ou ideologia política, qualquer que seja ela. Você é livre. Agora o destino do Brasil e do povo brasileiro está nas suas mãos. E você só vai dar um caminho diferente ao nosso país se não agir com a paixão política partidária, se não agir com o sentimento de divisão, de ódio, de rancor para com o outro. Esse é o momento de discutir as nossas ideologias. Esse é o momento de entender que somos livres e que agora vamos ser responsáveis por construir um país justo para nossos filhos e netos. Pense nisso e reflita, tá bom?